Meu blog de despedida deixou meu ex louco. A plateia gargalhava. Os apresentadores batiam palmas. E o homem que eu amei, agora bilionário e intocável, zombava da garota que um dia o esperou com café e boletos atrasados. O que ele não sabia é que enquanto ria, o mundo inteiro começava a descobrir o motivo real pelo qual eu o deixei. A risada dele. A risada que eu conhecia antes que ele tivesse dinheiro. Antes que os jornalistas se acotovelassem para perguntar sobre os bilhões, as aquisições, os algoritmos que prometiam salvar o mundo. E também antes que ele aprendesse a se proteger de si mesmo com a couraça do cinismo. Eu a ouvi em televisões que não eram minhas, em salas onde eu nunca estive, atravessando telas de LED que iluminavam salões e bares e cozinhas, como se o riso dele fosse uma tempestade elétrica, rolando de uma cidade a outra. Eu a ouvi tão nítida quanto na primeira vez em que ele me ofereceu café, numa caneca rachada, e me prometeu que iria consertar a alça quando nossa startup desse certo. Sim, eu a ouvi depois que o meu corpo se calou. Você aprende essas coisas do outro lado. Certas ondas não precisam de pulmões para vibrar. Ele disse ao apresentador, no sofá azul de um programa de auditório, que a cidade inteira assistia nas noites de domingo. Eu vinha de ônibus com ela. Ela tinha um sensor para promoção, um radar de cupom. Se não tivesse me largado, hoje estaria em Mônaco, tomando champanhe. A plateia riu. O apresentador gargalhou de volta. Aquela gargalhada que cabe em qualquer comercial de banco. O meu ex, o queridinho da tecnologia, o menino dourado da periferia, que virara fundador de unicórnio, acenou para as câmeras, como quem oferece perdão e superioridade no mesmo gesto. E eu, que naquele tempo já pertencia ao lugar onde os ruídos se diluem, me senti de volta à vida por um instante, furiosamente viva, como quem segura uma memória afiada demais. Eu quase disse, Lucas, cala a boca, mas apenas pensei. E pensar, do lado de cá, é um tipo de vento que às vezes alcança. Na mesma entrevista, a conversa deslizou para o tema favorito dele, vitória. O roteiro da televisão é um altar de vitórias. Ele contou que dormiu em sofás emprestados, que comeu macarrão instantâneo, que foi ridicularizado por investidores. O público assentiu, obediente. A história em que ele era herói cabia perfeitamente nos comerciais de carro que interrompiam o programa. A história em que ele era humano, essa, ninguém tinha comprado ainda. Eu, a narradora do além, estava ali para dizer o que não entrou no merchandising, antes que as luzes do estúdio abaixassem, antes que a edição fosse publicada nos recortes das redes. Eu já sabia. A risada dele era o som de um equívoco antigo. E minha vida, reduzida a vídeos que eu havia escondido num perfil anônimo, estava prestes a explodir como um fósforo num tanque de gasolina. Não por mim, não pelo amor, mas pela maldade dos que amam demais. Se você perguntar, quando começou, eu te direi. Começou num mercado de bairro, com pão francês e cupom de desconto. Eu usava uma camiseta amarela com uma mancha de café. Lucas contava moedinhas, somava na cabeça e me dizia que era questão de tempo o mundo reconhecer o valor de suas linhas de código tortas. Aquelas que aprendia de madrugada, tropeçando em fóruns, consolidando soluções com durex mental. Eu acreditava. Ele também. Naqueles dias, o aluguel atrasava, como quem quer nos fazer um favor. Eu fazia frilas de revisão e diagramação. Passava horas ajustando entrelinhas e viúvas de parágrafo. O corpo já dava sinais. Um cansaço que arrastava as solas. Uma dor mineral que parecia ocupar os ossos. Eu escondia. O amor também é uma forma de edição. A gente corta o que não quer que o outro leia. Havia entre nós um idioma feito de pequenas resistências.
levar uma marmita para o parque e chamar aquilo de piquenique. Andar 1 quilômetro a mais para pegar um ônibus que custava 50 centavos menos. Comemorar um bug resolvido com um pastel, que no balcão era sempre o do dia, porque custava menos. E havia também o idioma do sonho, o mais perigoso. Prometíamos um ao outro um futuro tão grande que quase cabia no nosso quarto minúsculo. Eu via, nos olhos de Lucas, uma luz que vinha de lugares anteriores ao dinheiro. Uma luz que se acendia. Quando ele me explicava como um algoritmo aprendia a reconhecer padrões onde eu só via ruído. Aquilo me parecia magia. Depois, me pareceu religião. Por fim, trabalho duro que ele abraçava com o fervor de um converso. Quando comecei a tossir sangue, dei risada. A gente ri quando a tragédia parece banal. Depois, a risada se partiu em azulejos, e eu já não conseguia escondê-los todos. Vieram os exames. Vieram as salas frias com médicos que apertavam os lábios, como se contivessem uma palavra que não devia sair. Câncer. Tem o tamanho de um hospedeiro, que não sabe pedir licença. Eu tinha 29 anos, quando meu corpo começou a me devolver. Lucas tinha 29 quando o mundo começou a devolvê-lo. A coincidência dos números me perseguiu. A vida gosta de simetrias que doem. A decisão covarde, foi a palavra que escolhi para me descrever naquele dia. Eu terminei com ele numa terça-feira, porque as terças-feiras parecem honestas. Nem ostentam a esperança de uma segunda, nem prometem a saída de uma sexta. Eu disse, Lucas, eu preciso tomar outro caminho. Ele olhou o chão, como quem procura o parafuso que falta. Ele tinha um jeito quase infantil de silenciar. Os ombros subiam 1 centímetro. As mãos mexiam nos bolsos vazios. E os olhos fugiam do rosto de quem o feriu. É por causa do dinheiro? Ele perguntou, num sussurro que me quebrou. Eu sei que tá difícil, mas eu vou dar um jeito. Eu não respondi com a verdade. Eu não tinha coragem. Pior, eu tinha um plano. O plano era poupar Lucas de uma espera interminável, em corredores de hospital, de uma guerra de palavras técnicas, de um declínio que rouba a beleza do amor e a transforma em inventário de remédios. O plano era amar como quem abre a mão de um pássaro preso. Essa é a versão bonita. A feia era que eu temia o olhar dele, quando meu corpo começasse a desabar. Eu o deixei acreditando no pior. Deixei que pensasse que eu estava indo embora, pelo exato motivo que nos assombrava desde sempre, o dinheiro. É tão simples culpar o dinheiro. Tão simples e tão falso. No dia seguinte, comprei um caderno. Escrevi na primeira página, vlog de despedida, para ninguém. Eu sabia que não teria tempo para um romance, mas talvez tivesse fôlego para cenas, pequenos relatos, palavras de corredor. Eu não queria que aquilo chegasse a Lucas. Queria escrever para mim mesma, como quem guarda pedrinhas brancas num bosque, no caso de precisar voltar. Ainda não sabia que os bosques do mundo digital têm trilhas que a maldade decora, com mais facilidade que a bondade. Ana, minha amiga de infância, sugeriu. Clara, se você gravar vídeo, vai ser mais fácil no dia ruim. Escrever dói quando o corpo dói. Eu disse que tentaria. Abri uma conta anônima no Twitter, mais por brincadeira que por estratégia. Ninguém me veria ali, soterrada sob memes e notícias apressadas. Ana segurava o celular, me enquadrava com mão trêmula, e eu dizia qualquer coisa, como quem aprende o gesto de falar consigo mesma. Oi, futuro ninguém. Hoje eu decidi que vou começar a me despedir. Não de uma vez, eu dizia, mas como quem apaga as luzes, uma a uma, até a casa virar sombra. Eu me prometi que não faria melodrama. Eu me prometi que manteria o humor. Eu me prometi 1 milhão de promessas que o corpo não cumpriu. A luz que vinha da janela era um resto de tarde. Eu amarrava o lenço no cabelo.
ainda com o disfarce ridículo de quem quer fingir que a queda é moda. Ana apertou o REC. Eu pigarreei. Título do vídeo? Ela perguntou, o sorriso tímido. O medo, eu disse. É sempre pelo começo. Falei do medo que tem cheiro de desinfetante. Do medo que se disfarça de mensagens não enviadas. Do medo que dá vontade de fazer uma sopa para um amor que não vai chegar. Falei de Lucas sem dizer Lucas. Chamei-o de Ellie, como num diário adolescente. Ellie gosta de promoções. Eu ri, sem ódio. Ele sabe todas. E eu amava isso porque fazia do mundo um lugar onde a gente podia competir, de igual para igual, só que com inteligência. O vídeo terminou com uma tosse engasgada. Ana desligou. Foi bonito, ela disse. Foi honesto. Respondi. Eu postei no perfil anônimo, com a mesma sensação de jogar um bilhete ao mar dentro de uma garrafa rachada. Mas o mar, hoje, tem algoritmos. Eles encontraram minha garrafa e a deixaram boiando perto da praia de quem eu menos queria alcançar. Lucas subiu. Essa é a frase. Subiu como quem pega um elevador, que não para em nenhum andar intermediário. Uma matéria numa revista. Um investidor que apostou alto. Um vídeo viral de uma apresentação em que ele falou rápido, com as palavras certas. A plataforma dele cresceu como uma planta, cuja raiz é fome. Vi de longe. Olhei com a ternura de quem reconhece a garotinha que foi, quando a encontra em um espelho. Vai, eu pensei. Vai porque você merece. Eu não contabilizei que junto da fama vem um exército. Não de assessores, nem de advogados. Vem um exército de fiéis com tempo livre e fúria à procura de narrativa. Vem um grupo que precisa de vilões para justificar a santidade do herói. E eu, com meus vídeos pequenos, ainda sem dizer nomes, era uma sombra perfeita para onde apontar lanças. Antes das lanças, houve um domingo. O domingo da risada. Eu não vi pela televisão. Como já disse, vi pela reação dos vivos que me amavam. Vi Ana jogando o controle no sofá e dizendo idiota. Vi minha mãe desligando a TV para engolir o choro. Vi uma cidade inteira repetindo as piadas dele no almoço. Se não tivesse o largado, estaria em Mônaco, tomando champanhe. O bordão se instalou com a velocidade de um aplicativo leve. Eu respirei o que consigo respirar e pensei, ele está feliz. No meu lado do mundo, o perdão é mais fácil, porque não há mais nada a perder. Mas a internet, do lado de lá, começou a farejar. Quando os fãs de Lucas decidiram investigar quem teria sido a ex, que perdeu a chance de ser rica, eles não sabiam que a caça deles tinha um fim diferente. Sabiam de o quê? Sabiam de nada. Sabiam do doce que é sentir-se justiceiro no escuro. Foram eles que me encontraram. Os hackers. Eles se autodenominavam losers. Um trocadilho interno que misturava Lucas e users. O humor de fórum. Até hoje não sei se eram 3, 30 ou 300. Sei que usavam a palavra família entre si, como toda seita, que não quer dizer que é seita. Se juntaram num servidor qualquer, compararam datas, percorreram comentários antigos, em fotos embaçadas, reviraram a crosta do tempo digital, onde ficam as coisas que a gente pensa que esqueceu. Acharam meu perfil anônimo, numa noite de quinta-feira. Primeiro, riram. Depois, fizeram memes. Em seguida, decidiram que Ellie era Lucas. Uma conta disse, ela quer biscoito póstumo. Outra, se é câncer, prova. Os comentários repetiam o eco de uma violência educada, com pontuação correta e jargões técnicos decorados de vídeos do próprio Lucas. Havia ali um desejo fervoroso de transformar tudo em narrativa edificante. Ela me largou porque era interesseira. Eu subi porque sou predestinado. A complexidade foi o primeiro cadáver. Ana, eu disse, quando os comentários cresceram. Não responde. Deixa a água passar. A água clara virou lama.
Eu cedi a um impulso infantil. Privatizei o perfil. Cheguei tarde. Alguém já tinha baixado tudo. Meus vídeos passaram a circular em compilações editadas por pessoas que me odiavam sem me conhecer. Foi assim que chegaram até um programa de TV da madrugada. Foi assim que o apresentador de domingo soube. Foi assim que Lucas me viu de novo. Não na intimidade, mas na exposição cruel das câmeras. E foi assim que o mundo conheceu a minha morte. No segundo vídeo, a despedida da fome. Eu não falava do estômago vazio. Falava do apetite de futuro. Como se diz, adeus a uma vida que você ainda não viveu. Perguntei. Ana manteve a câmera estável, e eu contei sobre os planos. O apartamento com janela alta, o sofá azul que a gente viu numa vitrine. E ficou caro demais. A viagem para a Serra do Cipó, que prometemos quando a empresa dele fechasse a primeira rodada. Falei de um luxo que me fascinava mais que Mônaco. Comprar frutas, sem consultar o preço. Lembrei de uma feira em que Lucas me pediu desculpa por não poder pagar as cerejas. Lembrei de como ele me prometeu cerejas no Natal da virada. Eu não queria Mônaco, Ellie. Eu disse, só queria cerejas sem culpa. Quando esse vídeo foi redistribuído pelo exército, virou prova de que eu ostentava. Alguém escreveu, até parece que uma garota que come cereja não é interesseira. A ignorância tem humor. Eu ri, mas a barriga doía. No hospital, um médico que me reconheceu das compilações pediu foto. Para a filha. Eu sorri. A vida tem crueldades sutis. Algumas são tão gentis que dói mais. No domingo seguinte ao primeiro vazamento, o programa exibiu um quadro especial. A ex do bilionário. Haviam editado meus vídeos com uma trilha de piano doce, como se o objetivo fosse me humanizar. Mas humanizar na TV, às vezes, é um modo de domesticar o horror. O apresentador se aproximou de Lucas, tocou-lhe o ombro e perguntou: Você sabia? Lucas abriu a boca e fechou. O silêncio dele foi ao ar, como um corte. Eu vi naquele rosto o menino da caneca rachada por um instante. Vi o susto. Vi, pela primeira vez, a rachadura atravessar a máscara do vencedor. O diretor, esperto, quebrou o clima com um comercial. Na volta, Lucas pediu desculpa. Uma desculpa sem destinatário. Eu pensei em perdoá-lo imediatamente. A morte tem pressa de sossego. Mas então, lembrei da terça-feira em que ele olhou para o chão e perguntou se era por causa do dinheiro. Lembrei do jeito como, em podcasts, ele fez piadas com a minha mania de procurar lugares baratos, de caçar promoção, aquela diversão besta, de transformar o precário em esporte. Lembrei de como a plateia riu. A plateia é um animal, e o riso, seu modo de morder. Depois do programa, o telefone dele virou uma usina. Assessores, advogados, investidores preocupados, haters pedindo sua cabeça, fãs pedindo calma, como se calma fosse a palavra de ordem que cura o passado. E Lucas, pela primeira vez, sozinho na casa grande, entrou na sala de cinema e colocou meu primeiro vídeo para tocar, sem cortes. Ele assistiu todos. Eu sei por quê. Às vezes, no lado de cá, a gente sente quando uma memória é tocada com delicadeza. No terceiro, tentei falar de amor sem parecer ridícula. Falhei. O amor é ridículo. Dei exemplos. Como ele encostava em mim, distraído, enquanto lia código. Como a gente inventou o hábito de emprestar livros um ao outro e anotar nas margens comentários em voz alta. Como certa noite, fizemos contas de cabeça para descobrir quantas horas precisaríamos trabalhar. A 2 para comprar uma cama melhor. O amor, eu disse à câmera, é uma conta que não fecha. E por isso mesmo, a gente volta à loja. Ana não disse nada quando o vídeo acabou. Chorou. Chorou baixo, quase com vergonha, como quem acabou de tocar em uma fotografia antiga e sujou a ponta dos dedos de tempo. Eu dei risada, por reflexo.
Quando esse vídeo explodiu, fora do meu esconderijo, recebeu legendas que eu não escrevi. Ela quer biscoito. Performativa. Onde estão os exames? Alguém insinuou que as olheiras eram maquiagem. Alguém comparou meu lenço vermelho a um figurino calculado. O mundo precisa que a dor seja feia para acreditar nela. Lucas. Naquela mesma noite, parou um vídeo no meio. Ele viu quando minha voz tremeu. Ele viu quando meus olhos buscaram, fora de quadro, a mão de Ana. Ele viu quando a esperança e a rendição fizeram trégua no meu rosto. Ele desmontou. Não era o herói que desmontava. Era o homem. Eu quase estendi a mão por reflexo. Acontece. Certos gestos atravessam planos. Eu escrevi. Ainda escrevia. Apesar dos vídeos. Uma carta para Lucas que não enviei. Se um dia ficar rico, por favor, compre cerejas. Mas, mais que isso, não perca a gentileza. A gentileza é o único luxo que não se compra. Eu nunca amei frases perfeitas. Aquela me escapou como quem derruba um copo. Guardei a carta numa caixa com outros objetos inúteis. A chave que não abria mais nada. A entrada de cinema de um filme ruim, que vimos aos beijos. Um guardanapo escrito com a primeira ideia de nome da plataforma dele, que era péssimo, mas eu disse que era bom. Ana sabia da carta. Não sabia do que eu mais temia, que Lucas encontrasse, tarde demais, o que eu quis poupar. Quando as coisas escalaram, para um ponto em que eu já não reconhecia o meu rosto sem refletir em telas alheias, Ana tomou uma decisão que eu não teria tomado. Procurou Lucas. Procurou a equipe de Lucas. Na verdade, aquele muro macio que separa os intocáveis das consequências. Mandou e-mails que não foram respondidos. Mencionou a palavra advogada apenas para ser ouvida. Marcou um encontro intermediado por um assessor que parecia dormir de terno. Ele precisa saber de tudo, ela disse ao me contar. De tudo mesmo. Deixa. Eu implorei. Deixa o tempo fazer a parte dele. Ela moldou a boca num não, que atravessava 15 anos de amizade. A parte dele, Clara, o tempo fez. A nossa é apertar play. Ana entregou a carta, não a ele. A uma mulher com um sorriso fatigado que prometeu ver isso. Ana, antes de ir embora, disse: ele foi cruel, mas não é um monstro. E eu, do meu lugar de fala pós-morte, concordei. O problema do mundo é quando os bons fazem coisas más. E a plateia precisa escolher um novo rótulo. O problema é que a fama usa rótulos como roupas íntimas. A luz fluorescente molha as paredes com seu branco falso. Eu estava sentada numa cadeira, que se dobra para virar cama. O soro pingava com uma paciência que me humilhava. Ana filmou devagar, sem me focar. Um recorte de mão, um pedaço de janela. Título? Ela perguntou. Que não contei para ele. Eu contei. Contei a tosse, o sangue, o medo de ser a âncora pendurada no pescoço do homem que ainda acreditava que podia voar. Contei a minha raiva disfarçada, a raiva de não ter sido sincera, e a raiva mais secreta, a de ele ter transformado nossa pobreza em piada pública. Disse que o amor é às vezes amputar-se. Disse que eu poderia ter ficado e inventado uma narrativa heróica de casal, que vence doenças juntos. Mas eu tinha pavor de transformar a vida dele em um hospital perpétuo. Eu quis ser cruel para ser piedosa, confessei, e falhei nos dois. Esse vídeo foi a ruína dele, não porque fosse perfeito, mas porque era incontestável. Alguém, dentre os inumeráveis losers, decidiu que aquilo era captação de simpatia. Outro disse que a edição é profissional demais para ser real. Havia uma espécie de pânico em admitir que a história que sustentava a idolatria estava errada. Admitir a verdade derrubaria o altar. Do outro lado, o homem no centro do altar apertou pausa e colocou as mãos no rosto. A cadeira de couro não chiou.
O relógio da sala de cinema continuou girando. O silêncio foi uma nova tecnologia. Não foi uma queda de ações. Não foi uma queda calculável. O que caiu, em Lucas, foi o mito que ele produziu e vendeu. Bastou que ele olhasse para a carta e reconhecesse a minha letra. Um G, que sempre escapa para baixo, como quem tenta cavar. Bastou que ele me ouvisse dizer: o amor é amputação às vezes. Bastou que por uma fração de tempo ele lembrasse do gosto do pastel de vento da feira. Bastou. As entrevistas secaram. As piadas envelheceram de um domingo para o outro. Os memes, esses, continuaram. Agora contra ele. Lucas cancelou aparições. Cancelou campanhas. Cancelou, sobretudo, a sua maneira de se segurar no mundo. A narrativa infalível. Tentou falar. Falou mal. Disse coisas como: eu não sabia. E estou aprendendo. E peço desculpas a quem magoei. O problema não era a frase, era o histórico. As pessoas acreditam na primeira cara que conhecem. Trocar de rosto no meio do filme exige uma delicadeza que a audiência não tem tempo de oferecer. Em privado, ele olhava os vídeos em loop. Voltava especialmente à cena em que eu pedia cerejas sem culpa. A culpa, agora, morava nele como um inquilino que paga adiantado. Ana levou Lucas ao cemitério. Ela mediu a distância entre a raiva e a misericórdia e achou a porta. Ele foi de boné e óculos escuros. As garras do anonimato de sempre. Disfarce, que só serve para confirmar quem se é. Ele parou diante da pedra que leva meu nome. Minha fotografia, feita num dia em que a dor tirou férias. E não disse nada por alguns minutos longos. Eu não sabia. Por fim, falou, como se pedisse aprovação à pedra. Ana não se ajoelhou, não fez discurso, apenas entregou a ele um pendrive. Dentro, os vídeos, como eu os tinha postado, sem cortes de portal de fofoca, sem trilha de piano. Lucas segurou o objeto, como quem recebe um bebê. Ela pediu cerejas. Ana disse: eu lembro. Ele respondeu: lembre direito. Há uma coisa que os vivos não sabem. O cemitério não é silencioso. As pedras conversam. Elas sussurram histórias com o pó. Eu ouvi a história sendo remendada ali. As tardes baratas, as piadas de mau gosto, a covardia nobre, a nobreza covarde. Eu quis tocar o ombro de Lucas, mas meu braço era memória, e memórias não encostam. Ele voltou para casa, abriu o pendrive e assistiu de novo. Dessa vez, sem pressa. Dinheiro é um fluido teimoso. Precisa de canais. Lucas abriu alguns. Fundou programas de apoio a pacientes sem plano. Doou para hospitais que faltavam remédios simples. Financiou bolsas de estudo para pesquisadoras que, como Ana, tinham talento e pouco cilindro de oxigênio para respirarem no laboratório. Fez tudo em silêncio por 2 semanas. Depois, falaram por ele. As manchetes fizeram contas e questionaram motivos. A internet que o amara agora o vigiava, com a suspeita dos amantes traídos. Marketing, disseram. Gestão de crise, confirmaram. Ele não respondeu. Havia aprendido tarde que, às vezes, responder é pior. Mas não encontrou o que queria, porque o que ele queria, ele não sabia ainda. Não estava no mundo. Estava no lugar para onde vim. Foi gravando numa manhã azul mentirosa. Eu usava um vestido que Ana insistiu em trazer, para lembrar que ainda é quem é. Eu comecei a falar, e falhei 3 vezes. É difícil dizer adeus à linguagem. Quis dizer a Lucas que o amava. Quis dizer à minha mãe que me desculpasse por não ter ficado mais um pouco, só até ela aprender a fazer o molho como eu fazia. Quis dizer à cidade que eu a perdoava, por ser tão bonita quando eu estava feia. No fim, disse pouco. Ellie, se um dia você me perdoar, faça algo bom com o que conquistou. Se não me perdoar, faça do mesmo jeito. O mundo precisa. E se comprar cerejas, por favor, come algumas pensando em mim. Quem sabe o gosto seja uma ponte entre os mundos.
Sorri. Ana desligou. O sorriso ficou no arquivo, como um fósforo guardado. O homem que um dia riu na TV foi à feira. Chovia. Os feirantes amarravam lonas como quem navega. Lucas comprou 2 caixas de cereja. Muitas demais para qualquer um. Especialmente para alguém sozinho. Levou para casa. Abriu uma. Comeu uma. Chorou. A primeira cereja de uma vida inteira é um tipo de absolvição inútil. Ele ligou para a mãe, para o advogado, para um antigo amigo que sabia antes da fama. Não disse, me perdoa. Disse, eu errei. O que é quase a mesma coisa, menos o alvo certo. Depois, colocou os vídeos numa pasta com meu nome. Assistiu ao último, o do sorriso. Foi quando desabou de um jeito novo. Não o choro que busca testemunha, mas o choro quieto, que a gente tem quando entende que uma parte de si morreu com a outra pessoa. Aquele era o homem que eu havia amado. Enfim, encontrado embaixo das máscaras todas. No dia seguinte, saiu uma entrevista, montada com trechos antigos, em que ele fazia piada das promoções. Viralizou de novo, agora como lembrança da crueldade. A internet gosta de museus de horrores. Ele não contestou. Ele não se defendeu. Ele estava ocupado de luto. As coisas não se resolvem. Elas se acomodam. A fundação ganhou contornos. Ana foi convidada e a dirigir um programa de acolhimento. Disse sim com uma condição: que não houvesse placas com o nome de Lucas em nenhuma parede. Ele aceitou. O dinheiro correu como quem aprende a correr. Algumas vidas melhoraram um pouco, encantos que não geram cliques. Isso não reescreve o passado. Isso só o torna um pouco menos hostil. Lucas apareceu num evento pequeno, sem imprensa. Falou pouco. Não contou a história de superação que inventou para si. Disse: o amor que perdi foi o preço da minha fortuna. Alguém achou bonito. Alguém achou cínico. Alguém não ouviu. A plateia é um animal. O mundo seguiu. Do lado de cá, às vezes, a gente recebe cartas. Não sei como explicar sem parecer religião. Algumas são apenas pálpebras que piscam no escuro. Outras são vozes de crianças que dizem obrigada. Uma noite, chegou uma que eu soube de quem era antes de abrir. O G cavava. Dizia: Clara, eu comprei cerejas. Elas têm o gosto de uma janela que a gente abre no verão. Desculpa por tudo que eu falei. Desculpa por tudo que eu não soube ver. Se houver algum jeito de você ouvir, eu prometo, eu vou aprender a ser gentil. Não por causa das câmeras, por causa do que restou de mim quando eu te perdi. Eu li e o perdão veio. Simples, como um copo de água. Eu o perdoei, não para aliviar o peso dele, mas para aliviar o meu. Sim, morremos com pendências. A graça é que, às vezes, elas se resolvem de qualquer jeito. Anos depois, e aqui, os anos se medem em estações, não em números. Lucas morreu. Não de escândalo, não de filme. Morreu do modo exato como se morre, de uma soma. A notícia ocupou portais. Falaram do bilionário que financiou hospitais, do garoto que vendeu uma plataforma e sumiu aos poucos, do herói e do vilão, do mito ruído. Nem tudo é justo, nem tudo precisa ser. Entre seus papéis, havia uma carta endereçada a ninguém e uma cópia restaurada dos meus vídeos. Em cima, uma cereja, mirrada, transformada em pingente barato. Como se ele quisesse manter um talismã, sem poder entrar no cemitério da superstição. Os jornais disseram que ele foi encontrado sozinho. Mas ninguém parte sozinho. Sempre há uma memória de mãos dadas. Ana envelheceu. Minha mãe aprende, até hoje, o molho. Às vezes, ela acerta de primeira e sorri para o teto. Eu disse lá no começo que o amor não morre, muda de endereço. Alguns chamam esse endereço de como quiserem: lembrança, saudade, fé, delírio. Para mim, é um corredor com luz baixa, onde os passos não ecoam, só se reconhecem.
Ele zombou de mim em entrevistas. Fez do nosso passado um trampolim para a piada. Eu o deixei acreditando que o larguei por ser pobre. Eu filmei uma despedida e a escondi. Hackers, com devoção desviada, a descobriram para destruí-la. E, sem querer, a salvarem. Ele viu a verdade tarde demais. Se arrependeu sem plateia. Fez alguma coisa boa com o que conquistou. E ainda assim, o final é triste. Porque o tempo não devolve, não conserta, não edita. O tempo apenas grava. Quando penso nele hoje, não é o bilionário que me aparece, nem o menino que contava moedas. Não é sequer o homem que chorou em cima de uma caixa de cerejas. É um som, uma risada que eu conhecia e que, por um momento, cruzou do lado de lá para o meu. Limpa, não por soberba, mas por alívio. Uma risada que virou ponte. Se você me perguntar, enfim, o que restou? Eu responderei: restou a ternura. E a ternura não é perdão, nem absolvição. É só o reconhecimento de que fomos humanos. E falhamos, e amamos, e rimos, e tivemos fome. E procuramos promoções como quem procura oxigênio. Não por avareza, mas por sobrevivência. É o reconhecimento de que eu morri. Ele viveu. Ele morreu. E eu ainda vivo nesta história. E que, se um dia você comprar cerejas, sem olhar o preço, por um instante, vai lembrar deste texto. E talvez sorria. E talvez isso baste para atravessarmos, eu e você, 1 centímetro a mais de noite. E então, eu desligo a câmera. E o mundo continua. E o vídeo, finalmente, para de procurar alguém para alcançar.